Carlos Bocuí, também ambientalista, né, e sempre contribui bastante com a gente aqui na Alesp. Fala um pouquinho para a gente sobre a importância de termos, então, esse cinturão, essas reservas, né, de proteção mesmo da biosfera. O conceito de cinturão verde é um conceito utilizado para proteger o entorno das regiões urbanas, no sentido de garantir a sustentabilidade dessas regiões, né? Seja por você ter um cinturão verde que provê água, provê hortifrutis, produtos agrícolas que podem sustentar a cidade, seja para prover os benefícios climáticos, né, que o cinturão verde tem, na medida em que ele refrigera a região. Então, isso começou muito fortemente na Austrália, depois na Inglaterra, e no Brasil, o significado do cinturão verde é muito especial, porque nós temos uma região tropical, né? O São Paulo é cortada pelo Trópico de Capricórnio, então, além dos benefícios de um cinturão verde envoltório de uma grande região urbana, nós temos o benefício de proteção da biodiversidade, e nós estamos em plena Mata Atlântica, né? O cinturão verde da Reserva da Biosfera é da Mata Atlântica, e então isso significa que ele é importante em todos os aspectos, para a população, para a biodiversidade. E, diante das mudanças climáticas, esse equilíbrio ambiental provido pelo cinturão verde como elemento de regulação climática é ainda mais importante, porque nós estamos passando por um processo de aquecimento global. Carlos, fala um pouquinho para a gente, né, até sobre a questão da preservação desses ambientes. A gente sabe que, ainda mais no estado de São Paulo, um dos problemas que nós temos, e é um problema debatido aqui dentro da Alesp, é a questão habitacional. Então, como preservar um local que é tão essencial para a vida humana, né? E não só para a vida humana, né? Para a vida no geral, inclusive dos animais, enfim. Como conseguir, então, fazer essa preservação, cuidar desses espaços? Quando o Cinturão Verde da Reserva da Biosfera de São Paulo foi criado, ele foi criado com esse componente humano, né, ambiental, porque ele envolvia uma grande região metropolitana. Esse reconhecimento da Unesco compunha esse olhar, esse componente de interação entre o ser humano e a natureza, né, a natureza envoltória. O que acontece é que, pela dinâmica de expansão da região metropolitana, você tem grande parte em áreas de mananciais, essa proteção dessas áreas, que são importantíssimas para a sobrevivência de São Paulo, em termos de sustentabilidade hídrica, para manter os reservatórios Billings, Guarapiranga, do Alto Tietê, do Sistema Cantareira, essa proteção ela não foi respeitada. Então, você teve uma grande expansão populacional sobre as áreas de mananciais, desmatando grande parte da região, não é? E isso hoje chegou a um ponto tão forte de criminalidade que é um pouco assemelhado ao que nós temos na Amazônia. Você tem o crime organizado coordenando muitos desmatamentos em São Paulo, porque a prática do loteamento ilegal é mais lucrativa, segundo a Polícia Civil, do que tráfico de drogas, porque você paga muito pouco pelo terreno, você desmembra em pequenos lotes e vende, né? Então nós temos dois problemas. Um é o problema habitacional, que é, de fato, sério, mas não pode acontecer dentro da caixa d'água da cidade, né? E o segundo, que é a criminalidade que acabou tomando conta de muitas regiões, como, por exemplo, hoje, muito forte na região oeste, essa pressão da criminalidade do desmatamento muda de lugar. Era muito forte na região do ABC Paulista, na Billings, migrou para Cantareira, onde surgiram 200 loteamentos na década de 90, no final do século passado, e depois migrou lentamente para a região oeste, para a região do Embu, Itapecerica, enfim. Então, esse cuidado, uma política para fazer essa contenção da criminalidade é necessária e tem que ser uma política que seja feita de forma articulada entre prefeitura, entre Estado, as prefeituras do Estado, você tendo aí uma fiscalização, não é, que ocorra de uma forma articulada. Isso não vem acontecendo, principalmente pela ausência do Estado nessa integração maior. Então, o que falta para a proteção dessas áreas do Cinturão Verde de São Paulo
e também da questão dos mananciais, é essa política integrada de fiscalização, onde o Estado tem um papel de articulação fundamental. É preciso que ele exerça realmente esse papel. O contato com o Carlos já voltou. Você me escuta agora, Já, Carlos? Queria que você falasse um tranquilo. pouquinho dessa parceria também, né? Tanto das ações governamentais, mas também poder contar com a população, com entidades, na preservação mesmo desse cinturão verde. Então, muito importante, por exemplo, que se crie o Dia do Cinturão Verde da Reserva da Biosfera, né? Porque se você se reportar o que aconteceu lá em 1992, na Conferência Rio 92, Conferência das Nações Unidas, foi criado o Dia Mundial da Água, para ser comemorado a primeira vez em 1994. E essa criação levou a uma agenda estabelecida, que foi a agenda do Dia Mundial da Água. Hoje você tem a Semana da Água, então há uma mobilização muito grande, por volta do dia 22 de março, que é o Dia Mundial da Água, e isso levou a um aumento extraordinário de consciência das pessoas, das escolas públicas, né, que se envolveram nisso também. E então, essa perspectiva de você criar meios, né, de articulação da sociedade, meios de transformação, de pautar o assunto junto à sociedade, é fundamental. Por isso que é importante se criar um dia da Reserva da Biosfera que se comemore em São Paulo, né, para que as pessoas tenham essa agenda a se comemorar pelo menos uma vez por ano. E aí sim você consegue esse envolvimento da sociedade, porque você tem um agente motivador, né? Agora, quando não há de fato, um agente específico, um elemento que possa fazer essa aglutinação de aumento de consciência pública, fica difícil, né? Então é preciso que se adotem estratégias, né, de elementos motivadores que ampliem a consciência pública, não só no âmbito da educação formal, mas no âmbito eu diria, da comunicação e da educação informal, né? Então, isso aumentaria essa parceria entre o comportamento das pessoas, que deve ser adequado à proteção ambiental, e também aumentaria o controle social, a pressão sobre o governo, para que ele cumpra o seu dever de ofício, fazendo a parte da proteção ambiental que lhe cabe no setor estatal, né? Então, eu acho que falta realmente esse elemento motivador, agregador da sociedade, para a gente implementar políticas públicas mais efetivas com relação à água e também à reserva da Biosfera. Carlos, mas você percebe que nos últimos anos essa conscientização tem chegado à população? A população tem respondido a isso? Ou ainda os problemas são maiores e as pessoas acabam não se atentando tanto à necessidade que há de preservar, cuidar? Olha, eu acho que nós tivemos um salto extraordinário no aumento da consciência da sociedade sobre a necessidade da proteção ambiental, né? Hoje é evidente, por exemplo, que a agenda da água ela foi internalizada pela sociedade. Porém, há uma diferença entre você tomar conhecimento, você saber do fato e você saber de forma motivada para que você mude o seu comportamento, não é? A mudança de comportamento é mais importante. Um filósofo, Hegel, dizia que o salto de consciência da sociedade acontece no momento onde o nível das consciências estiver preparado para que a sociedade dê um salto de comportamento, né, que é o chamado espírito do tempo, quando você tem um elemento já preparado de educação que faz com que a sociedade, naquele determinado momento, passe a agir, nesse caso que nós estamos nos referindo aqui, a favor da natureza, né, em defesa da natureza. Então, esse momento do Zeitgeist na área ambiental, ele ainda não chegou, apesar dos fortes problemas que nós temos com relação a mudanças climáticas, por exemplo, né? Mas é preciso, então, um investimento forte, não só na educação formal, mas na educação informal, para que você consiga esse, esse salto de comportamento da sociedade, né? É como, por exemplo, você sabe que você não pode jogar um papel no chão, mas você joga, tá? Você tem conhecimento de que aquilo é errado,
deve jogar no lixo. Mas então essa mudança de comportamento é muito importante. E há um elemento pedagógico extremamente importante que funciona nas sociedades mais democráticas e modernas, que é o rigor da lei, a penalização, né? Você joga um lixinho fora na Alemanha, você toma uma multa de 50 marcos, na época era isso, agora são euros, né? Então, esse olho do Estado, essa presença do Estado, no sentido de cobrar o comportamento do cidadão, assim como o cidadão cobra o comportamento do Estado, deve cobrar, é muito importante. Então, a penalização daquele que desmata a região de mananciais, daquele que fere a Mata Atlântica, né, desmata áreas de Mata Atlântica, caça ilegalmente. Então, tudo isso deve passar por um processo que é essa via de duas mãos, né? Por um lado, a consciência, a educação, e de outro lado, a aplicação da lei. Nós temos uma legislação maravilhosa, tanto para a proteção da Mata Atlântica, como para a proteção ambiental no Brasil, através da nossa Constituição Federal, que é uma Constituição ecológica, né? Então, fazer essa sociedade mais contemporânea, mais adequada ao modo de viver civilizatório, é aplicar o conhecimento, a consciência pública e também demonstrar que o Estado está sempre vigilante para fazer cumprir a lei. E a gente tem aqui no estado de São Paulo o agronegócio, uma área muito forte e que para a economia estadual é muito importante, mas também temos esse outro lado, a questão da preservação. Inclusive eu conversei com algumas pessoas do setor e eles falaram muito sobre a questão da sustentabilidade, né? Pensar então do impacto que tem, né, quando há uma produção, mas também a resposta disso, né, a contrapartida disso. O que deve se evitar hoje é o que a gente chama de externalidade. É quando você tem um tipo de produção e essa produção, por exemplo, do agronegócio, ela vai interferir na área ambiental, ela vai prejudicar a área ambiental. Ela vai além dos limites da lavoura. Por exemplo, se você usa agrotóxicos, são elementos químicos que provocam alterações nas espécies vivas, se eles extrapolam as áreas onde são aplicados, eles vão provocar problemas em todo um ecossistema hídrico, por exemplo, na água, né? Também o agronegócio, quando desmata, ele provoca a perda de hábitat natural, prejudica a biodiversidade. Você tem tantas propriedades hoje dependentes do cadastro ambiental rural que tem que planejar a sua regularização porque desmatou ilegalmente, porque não fez a preservação da reserva legal, porque destruiu a área de preservação permanente, que são áreas de produção de água. Então, o que é importante é que qualquer atividade humana ela seja regrada pelo princípio da sustentabilidade e da legislação, do licenciamento ambiental, do zoneamento, do uso de agroquímicos, né? Então, tudo isso precisa estar dentro de uma escala onde você não altere aqueles elementos que são essenciais para a natureza. Então, eu diria que o mau agronegócio, nós temos o bom agronegócio, aquele que faz as coisas certas, mas nós temos ainda um setor que quer lucrar além das possibilidades da natureza. Então, aí ele acaba sendo lucrativo para ele, mas prejudicial para toda a sociedade, né? Então, essa linha de corte entre o que é uma produção limpa, voltada à sustentabilidade, e o que é degradação ambiental, que é a velha história do Brasil, né, colonialista, que destruiu no estado de São Paulo 88% da Mata Atlântica, isso tem que ser regrado e tem que viver num modus vivendi adequado ao momento atual, né? Que é o momento onde você tem regramento, você tem legislação, você tem questões de princípio, de essência, de sustentabilidade, você tem questões referentes às mudanças climáticas, né? À medida que você destrói ecossistema, destrói uma árvore, às vezes ela deixa de fazer diferença no sequestro de carbono, em prestar serviços de regulação climática, como a questão do cinturão verde. Você tem uma grande massa florestal que envolve São Paulo e ela, de uma forma conjunta, provoca a refrigeração da metrópole, né? Se você sair da Praça da Sé e chegar na Cantareira,
você vai ter 5, 6 graus, até 10 graus de diferença de temperatura, porque lá tem verde, tem mata, tem árvores, as árvores jogam gotículas na atmosfera, são extremamente benéficas para a regulação ambiental, né? Então, quando a gente fala de atividade econômica, como, por exemplo, a atividade agrícola, ela deve estar dentro dos seus limites, para que não provoque a destruição da natureza, né? Então, é importante que todo produtor rural faça-se isso de uma forma adequada, dentro do licenciamento ambiental, dentro do zoneamento ambiental. A atividade econômica do agronegócio é importante para o Brasil, mas não pode ser devastador, né, como tem sido ultimamente. Carlos, e até em relação a esses materiais, né, essas pesquisas que são feitas, o quanto elas são importantes até para depois ter ali o diagnóstico na mão e as ações mais assertivas, né? Olha, uma questão importante a se relatar, para quem mora em São Paulo, conhece São Paulo, é, por exemplo, a questão da perda de umidade da região metropolitana, né? Nós temos hoje condições de secura muito fortes do período de inverno em São Paulo, e isso leva a um acirramento das doenças pulmonares, né? Decorrentes da presença de ozônio, de material particulado, altamente irritantes ao sistema respiratório. E São Paulo, na década de 50 do século passado, não muito distante, há 60 anos atrás, 70 anos atrás, São Paulo ainda era conhecida como a terra da garoa, uma terra úmida, né? Na época de José de Anchieta, ele escrevia para o seu prior em Portugal e dizia que na região metropolitana de São Paulo, na época do Planalto de Piratininga, né, chovia dia sim e dia não. O clima era temperado. Bom, o que aconteceu ao longo do último século é que São Paulo foi perdendo umidade. Então, hoje, você tem intempestividade, chove muito de forma concentrada, porque você tem muito asfalto, muito cimento, são ilhas de calor que atraem a chuva para a área urbana e não deixam chover nas áreas de mananciais do entorno, né? Quer dizer, há um desequilíbrio muito grande devido à urbanização excessiva. Então, essa transformação que São Paulo sofreu ao longo do tempo é o demonstrativo de que nós devemos agir para retomar esse equilíbrio, né? Com mais áreas verdes dentro da cidade, com a proteção do cinturão verde do entorno, para que o cidadão de São Paulo, as crianças, os idosos, principalmente os mais vulneráveis, eles tenham um bom padrão de qualidade de vida, o que a gente chama de índice de desenvolvimento humano, não é? Então, quando a gente faz a conta da riqueza que é gerada pelo produto interno bruto, normalmente se utiliza isso como um grande indicador, mas, na verdade, ele faz muito pouco pela saúde, pelo bem-estar da população, que deve ser medido por outros indicadores da questão dos serviços ecossistêmicos, os indicadores do Índice de Desenvolvimento Humano, que dizem se aquela população ela vive bem, se ela tem qualidade de vida, se ela tem conforto térmico, se ela não está sujeita a riscos quando sai numa chuva, né, que a cidade alaga em determinados pontos, as pessoas ficam isoladas. Então, todo esse processo de qualidade de vida que envolve a qualidade ambiental da cidade e do entorno, são elementos que vale a pena se pensar ainda em muita pesquisa científica para demonstrar que as políticas públicas devem ser direcionadas nesse sentido, né? E não permitir que, sobre a perspectiva de uma visão técnica, científica, de sustentabilidade, você tenha uma prevalência da predação do setor imobiliário, né? A especulação imobiliária predatória, que quer ocupar todo o espaço, que você não tenha pressão nas bordas da cidade, dos desmatamentos sobre as áreas de mananciais, que afetam a água que São Paulo depende para a sua subsistência, né? Então, essa perspectiva de você direcionar o conhecimento científico para a elaboração de boas políticas públicas, né? Com controle social, com participação social, é um dos pilares que a gente defende de governança ambiental. Você tem que ter a aplicação da lei, você tem que ter a ciência aplicada às políticas públicas e tem que ter uma ampla participação social. É assim o governo cumpre o seu papel respondendo
a essas diretrizes e não só aos interesses econômicos do agronegócio ou da especulação imobiliária. Bom, nós estamos chegando já no finalzinho do nosso programa. Eu ainda vou dar um tempinho para as considerações finais. Também agradeço a participação aqui conosco de Carlos Bocuí, do Observatório da Governança Ambiental do Brasil. Muito obrigada. As considerações finais? É muito importante que as pessoas entendam que, muito tempo atrás, o cinturão verde das cidades, como por exemplo de Londres, eram conhecidos como cordão sanitário, né? Em Paris também, cordão sanitário, que era a hinterland, aquela área de vegetação que permitia a qualidade de vida na cidade e permitia a saúde dos habitantes, né? Então, quando a gente fala de cinturão verde da reserva da biosfera, nós estamos falando de uma proteção importantíssima para a cidade, né? Para os habitantes dessa região, seus múltiplos aspectos culturais, de proteção ambiental, e também de uma grande proteção da enorme biodiversidade que nos cerca, né? Nós temos ainda a onça-pintada no cinturão verde de São Paulo, na Cantareira, por exemplo, né? E evitar o que a humanidade tem feito de tão errado, que são projetos equivocados que se estabelecem nessas áreas, como o Rodoanel Metropolitano, que rasgou praticamente o cinturão verde da reserva da biosfera ao norte de São Paulo, né? Poderia ter sido escolhido uma outra forma de estabelecer o Rodoanel e ainda continua aí parado, sem solução, né? Então, é muito importante que os projetos futuros eles visem a adequação dessa proteção ambiental e não o contrário, não o velho modus vivendi de transformar a natureza para a insustentabilidade. Esse tipo de situação não cabe mais, nós não temos mais espaço, não temos mais tempo para isso, né? E muito obrigado pelo convite e pela participação. Eu que agradeço. Tchau, tchau.